Bem, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do ciclo de webconferências promovido aqui pela Unidade de Telesaúde do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes. Hoje nós temos a grande satisfação de contar com a presença da professora Dígila Santos. Ela é graduada pela Uncisal em Radiologia, pós-graduada em Docência para o Ensino Superior e mestranda em Educação através da UFAL, Universidade Federal de Alagoas. Hoje, então, nós temos a temática, nós vamos falar sobre mamografia. Seja muito bem-vinda, professora Dígila. Passo a palavra para a senhora. Obrigada. A palavra é toda sua. Muito obrigada. Todos um excelente dia, bom dia. Hoje nós estamos iniciando a segunda palestra sobre mamografia. Vemos que, no decorrer do estudo da radiologia, houve, claro, a inserção de vários métodos de diagnóstico por imagem e, mais especificamente, no que nós estamos trabalhando hoje, a mamografia. Tivemos um enfoque muito grande a partir de 1971, quando o primeiro mamógrafo para o Brasil, através do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, o IBBC. E daí, maiores conquistas dessas. Professora, só um segundo. Professora? Tá dando um pouco de eco na sua fala e está cortando só um pouquinho. Certo. A senhora tem como desativar e ativar novamente o seu microfone? Tá ok, então. Obrigado. Agora melhorou? Está com eco ainda? Não, agora tá perfeito para mim. Certo. Aos demais, está ok? Ótimo. Então vamos dar continuidade, ok? Bom, como eu tinha dito, quando foi trazido através do IPBC para o Brasil em 1971, houve uma. Deixa eu aumentar o som. Tá? Tudo está no limite máximo do som, ok, pessoal? Agora está ok? Camila, melhorou o som? O som para mim tá perfeito, professora. Pode ser, às vezes, o som de quem está ouvindo, mas para os demais participantes o som tá perfeito. Pronto, então ok, vamos lá. Como eu tinha dito, veio essa protagonização a partir de 1971, onde o equipamento, o mamógrafo, foi trazido para o Brasil e a partir daí houve excelentes conquistas na área de diagnóstico com ênfase em mastologia, certo? Lembrando que o primeiro mamógrafo, totalmente distinto do que nós temos hoje, tinha um cone, onde esse cone ele fazia uma compressão mamária, onde essa compressão também tinha o objetivo de fazer avaliação de nódulos, microcalcificações, ou tampouco avaliar se o sujeito já tem ou não o prognóstico de um câncer, fazer aquela avaliação daquele tumor. Entretanto, não era como se é hoje. Não se tem a precisão diagnóstica do que é hoje. Até mesmo em relação a detalhes de imagem, precisão do detalhe de imagem, ramificação, extensão de ramificação daquele tumor, ou tampouco até onde vai, até que limite vai aquelas microcalcificações, aquelas nodulações. Lembrando que sempre que estamos lidando com a metonímia, com um sujeito, com o outro, principalmente por estarmos trabalhando a mama, não podemos esquecer que temos a nossa ética profissional em termos de avaliar o paciente está sendo acometido. Claro, nós temos que fazer uma grande extensão, aquela compressão de mama, pegar uma maior área
Quanto maior a área que você venha pegar, principalmente com ênfase a parte peitoral e axilar, melhor vai ser a fidedignidade do seu exame, ok? Principalmente para avaliação, não esquecendo, de extensões tumorais, certo? Vamos lá. Vocês devem levar em consideração o sujeito paciente, o sujeito cliente. Por quê? A metonímia da mama em relação à estética, nós sabemos que muitas mulheres, quando se vai com o diagnóstico de um câncer ou uma outra patologia, já nunca vai pensando que é apenas uma microcalcificação ou um pequeno nódulo. Sempre pensa no pior. Então, com isso, nós temos que avaliar a tensão daquele paciente. E principalmente porque ele pode apresentar uma musculatura contraída. O máximo que pudermos fazer para que não haja incômodo para esse paciente, melhor será a nossa relação com esse paciente, em termos de termos a resposta dele, para que ele venha ceder, venha também contribuir para a realização do exame. Lembrando que quando nós estamos falando em avaliação de extensão mamária, Cíntia, você me falou várias vezes agora há pouco que temos que avaliar a extensão de parede torácica, peitoral, região axilar, mas que estrutura seria essa? Vamos ver um pouquinho. Vocês estão visualizando a anatomofisiologia da mama. Tem enfoque a indicação de número 1, mostrando a parede torácica, ok? 2, os músculos peitorais. 3, o lobo mamário. 4, o mamilo. 5, a areola, perdão. 6, os ductos lactíferos. 7, o tecido adiposo. E 8, a pele. Lembrando que esse sulco abaixo da mama também tem-se que haver uma extensão no momento que estiverem colocando para avaliação, para que venha-se observar se realmente houve ou não toda a margem, você conseguiu pegar toda a margem do quadrante da mama, ok? Quando nós estamos falando em margem, quando estamos falando em quadrante, vamos ver esses eixos de quadrante mamários, para que vocês possam avaliar o que seria esse quadrante, de que forma é feita essa avaliação de quadrante. Nós temos 4 subdivisões, ok? Quadrante inferior externo, quadrante inferior interno, quadrante superior interno, quadrante superior externo. Quando vai se avaliar ou dar um diagnóstico em forma de Bihard's, em termos do médico, que vem fazer essa avaliação para a gente, ok? O médico é que vem dar o diagnóstico. Nós trabalhamos, claro, com fidedignidade à nossa profissão, fazer o maior da qualidade desse exame, para que aí sim tenhamos um diagnóstico perfeito para esse paciente. E assim ele venha fazer o tratamento que for o incumbido. Mas vamos lá. Quando estamos fazendo essa avaliação por quadrante, nós estamos dividindo essa mama dentro da sua área para que possamos avaliar o grau, segundo Bihard's, de probabilidade de metástase ou não. Lembrando que a partir de 2012 houve algumas modificações onde essa veio colocar estatísticas percentuais de acordo com cada quadrante, ok? E um outro ponto também, quando nós estamos falando avaliação, ter uma boa colocação daquela mama, uma boa avaliação em relação à região axilar, parede torácica, estamos falando de posicionamento, ok? Sim, mas o que seria avaliado nesse posicionamento? A alta qualidade dessa mamografia, que vai depender da arte que você vai posicionar, porque vai ser primordial para que tenhamos um bom diagnóstico. Sem isso, não será possível. E o outro, claro, em relação ao rastreamento. O rastreamento vai ser de acordo com o posicionamento que você vai alocar esse paciente. Podendo ser crânio caudal, que vocês estão especificando e observando, com restrição de redução de nomenclatura para CC, e oblíquo médio lateral, OML, ok? Lembrando que essas projeções, elas são comumente referidas como projeções mamográficas padrões. Cíntia, mas poderia ocorrer uma outra? Sim, pessoal. Nós temos um grande estigma ao falarmos que mamografia é restrita à mulher.
Não. A mamografia não é restrita à mulher. A mulher, nós temos que fazer um rastreamento crânio-caudal, incidência superior, inferior, crânio-caudal de cima para baixo, e oblíquo médio lateral, ok? Para uma avaliação mais em relação ao perfil. Mas o homem também faz mamografia. Há técnicas, segundo a literatura, e também segundo o Caderno Brasileiro de Radiologia, que enfatiza com credibilidade que um posicionamento caldo cranial é indicado para o homem, principalmente porque ele não tem uma extensão mamária que nós temos, ok? Entretanto, pode fazer, pode. E também indicação para aquelas mulheres que possuem uma mama pequena. Com isso, vem dificultar para que você venha ter uma extensão a toda dessa mama e, consecutivamente, dentro de uma posição crânio-caudal, você tem que fazer ele invertido, que é muito falado em alguns concursos, até mesmo na área de docência, vem abordando isso, essa temática que poucos conhecem. O homem faz, sim, mamografia e também tem a sua porcentagem dentro do número de indicação do INCA para câncer, rastreamento de câncer no homem, não apenas na mulher, ok? Vamos lá. Essas incidências complementares, como eu falei agora há pouco, em relação a ter o caldo cranial, é necessária. Sim, não é algo padrão, mas é necessário, principalmente para avaliação de extensões em mamas pequenas. Não podemos esquecer disso, ok? Esse mesmo posicionamento para o homem em relação a caldo cranial também pode ser utilizado para mulheres que possuem mama pequena, extensão mamária pequena. Mas vamos lá, tomando foco no posicionamento crânio-caudal, que é o comum, que nós mais utilizamos dentro do nosso ciclo de mamografia, ok? A mama ela é projetada com um feixe de raio-x, indo da cabeça em direção aos pés. Indo da cabeça em direção aos pés, crânio-caudal. Toma-se o cuidado de tracioná-los para que não seja excluída nenhuma região. Como a mama possui uma certa mobilidade em relação à caixa torácica, devemos lançar mão desse recurso para melhor posicionamento. Em relação ao posicionamento crânio-caudal, a radiografia com a mama na posição relaxada não vem possibilitar um bom posicionamento. Por tal, deve-se suspender a mama até o seu ponto de mobilidade máxima. Lembrando que o chassis até o vértice da mama com o aparelho do abdômen em relação à parte do sulco inframamário. Por que em relação à parte do sulco inframamário? Para que você possa pegar bem toda a região de base da mama e não venha ficar faltando nenhuma parte de extensão mamária. Essa parte do sulco inframamário é principal. Por quê? Para que vejamos bem se há alguma ramificação. Vamos supor que há uma metástase, se há alguma ramificação axilar para a região de sulco inframamário, ok? Lembram? Ramificações, lembrando que toda a região de parede torácica tem uma grande extensão de linfonodos, nosso sistema linfático tem alguma grande relação com toda a nossa parede de caixa torácica e axilar. Mama, o peito avaliado como toda a região peitoral como um todo, e o seio, claro, que é a metonímia, como nós falamos da mulher, não pode ser descartado em termos de haver ou não essa ramificação, ok? Lembrando, nosso sistema linfático é responsável por levar todo lembram daquelas bolsas de linfonodos, nosso sistema imunológico, pronto. Esse vem trabalhar como um todo dentro do nosso corpo, só que existem ramificações e indicações mais diretas. Nossa região da mama, os seios, indicação de ramificação, mas para uma base axilar. Cabeça e pescoço, claro, mas em termos de extensões mais próximas, axilar, ok? Bom, como nós estamos visualizando na figura, a parede deve estar posicionada de frente para que o equipamento venha estar em uma posição de inclinação ao corpo do paciente, evitando que erros posturais. Lembrando que esses erros posturais podem vir provocar o quê? Uma
não fidedignidade do seu exame e, principalmente, fazer com que o paciente fique com o corpo muito relaxado. Esse corpo muito relaxado não vai fazer com que nós tenhamos um diagnóstico preciso, tá certo? Aí vamos lá, eu pulei um pouquinho o slide, mas eu vou voltar para ele, porque eu quis falar, dar foco para esse posicionamento. Observem bem, a mama ela é puxada para frente, centralmente é o chassi, com o mamilo posicionado de perfil. O braço do lado examinado deve estar relaxado e o ombro fica fora do campo. A cabeça é girada para o lado oposto ao campo que está sendo estudado. Pulgas e dobras na mama devem ser alisadas e a compressão aplicada até que a mama esteja tensa. O marcador e a identificação do paciente sempre são colocados na face axilar, ok? Em termos de termos uma boa puxada dessa mama para que não venhamos cortar nenhuma parte de base de sulco, ok, dessa mama, dobras dessa mama e para que tenhamos que pegar todo um campo maior dessa mama, certo? Mas vamos lá. Sim, que você falou de extensão, dessa nodulação, vai continuar com posicionamento, mas será que dentro da nossa radiologia, nós sabemos que nós abordamos muito a portaria 453, nós abordamos muito as proteções radiológicas. Será que é necessário a mulher utilizar nenhuma EPI? Nenhum EPI deve se abster de algum EPI? Não. A proteção radiológica para a mulher que está fazendo a mamografia tem que ter necessariamente, precisamente, obrigatoriamente, a cinta de chumbo. Por quê? Para que evite que aquela radiação não venha ocasionar problemas maiores nessa mulher em termos de proteção radiológica. Lembram da nossa, o que é que o principal ARA diz? Que a radiação, mesmo que seja tão baixa, a radiação deve ser tão baixa quanto razoavelmente execuível, mantendo os fatores sociais e econômicos. Ou seja, com isso, o paciente tem que utilizar, sim, todo o seu EPI, o paciente ou seu acompanhante tem que ser avisado, sim, das normas de segurança aplicadas dentro dos setores de radiodiagnóstico e, claro, a mulher. Não é porque vai fazer a mama que tem que se abster a utilização dos EPIs ou do EPI para com essa, ok? Nunca esquecer disso. Voltando, eu tenho que falar do EPI, porque em nossos setores, em alguns momentos, é comum, por devido à pressa, excesso de paciente, nós esquecermos desse ponto principal, ok? Mas não façam isso, por favor. Lembre, a segurança de vocês depende também da segurança do outro. O bom profissional é aquele que obedece toda a portaria que a sua nomenclatura aborda e principalmente os EPIs de acordo com prevendo alguma lesão da saúde do outro, ok? Vamos evitar isso e utilizar os nossos EPIs dentro do nosso setor de radiologia. Continuando, como havia dito, dentro desse posicionamento, essa mama que vai ser colocado o marcador mais para a base axilar tem que ser observado em relação à altura do chassis, e principalmente se há a determinação da elevação até atingir um ângulo de 90 graus. Observar bem a parte de prega inframamária, ok? Claro, o tamanho do chassis também tem que ser colocado de acordo com o tamanho dessa mama. E outro ponto também, pessoal, se vocês observarem, o paciente está em posição ortostática. Se possível, sentada. Por quê? Há momentos em que aquele paciente não está com uma mobilidade tão favorável a se submeter àquele procedimento. Então, com isso, nós temos que procurar o facilitar e o deixar o mais tranquilo possível, até porque vocês sabem que a mama é uma região muito dolorosa e o procedimento também, como eu havia dito, temos que também observar a metonímia daquele sujeito. Ele está ali com uma série de questões psíquicas que o venham incumbindo, sem saber o nome daquele diagnóstico. Então, isso faz com que ele também venha dificultar, ou que tenhamos aquele contato para que ele venha ter uma boa fidedignidade daquele exame. Então, vamos lá. Sempre fazer e observar o posicionamento. Nós podemos obter, fazer técnicas em
que não deixe, claro, de ter um exame ok para um bom diagnóstico e também facilitar a mobilidade para aquele paciente, ok? Quando estamos fazendo uma avaliação crânio-caudal, vocês podem observar que toda aquela extensão mamária que eu havia dito, da região de peitoral, tem que ser bem avaliado, principalmente se essa mama for feita em uma posição médio-lateral oblíqua, que é a MLO que a gente geralmente fala, ok? Por quê? Vai ter que ter um posicionamento mais retraído do corpo, vai ter que estar em um posicionamento mais de perfil, lembrando que o tubo do chassi e o ângulo do raio central em cerca de 45 graus, entra na mama medialmente, como vocês estão podendo analisar, perpendicular ao músculo peitoral do paciente. Lembrem sempre, por mais que nós tenhamos que fazer com que o paciente se sinta bem, lembrando do outro, também não podemos o abster e pegar determinadas anatomias do corpo desse sujeito, por mais que ele venha sentir aquela dor, aquele desconforto. É para o benefício, lembram? Risco, benefício, benefício, apesar que aí não há risco nenhum, porque não é um procedimento invasivo. Entretanto, a região peitoral, vocês têm que pegar bem essa região axilar e peitoral. O bom profissional é aquele que faz tudo com precisão, principalmente buscando deixar do paciente e, claro, a fidedignidade do seu diagnóstico. Então, vamos lá, temos que ponderar, vermos onde é que podemos ou não trabalhar aquele paciente para que ele se sinta à vontade e, principalmente, para que tenhamos o diagnóstico preciso daquele exame, colocarmos toda a estrutura da mama dentro daquele chassi, ok? Para que não haja nenhum campo anatômico fora do padrão, para que não haja abstenção de análise de nenhuma região anatômica, certo? Vamos lá, continuando com a parte de posicionamento. Esses fatores técnicos para as mulheres que são mais corpulentas, com mamas grandes, o ângulo deve seguir em cerca de 40 a 60 graus a partir do eixo vertical. Para as mulheres magras com mamas pequenas, o ângulo deve seguir de 60 a 70 graus a partir do eixo vertical. Lembrando que, quando nós formos fazer também a mulher que possui uma mama pequena, também podemos fazer esse posicionamento sendo caldo cranial. Se eu fosse perguntar hoje uma avaliação para vocês, quais são os dois posicionamentos mais indicados dentro do setor? Vocês iriam me responder. É isso? Mas qual é aquele complementar? Aquele complementar para uma mulher que possui uma mama pequena que é indicado para uma mamografia no homem. Caldo cranial, onde o comum é crânio caudal, nós temos que fazer essa inversão desse chassi, nessa parte do buco, para que possamos ter, esse sentido mais lateralizado e pegarmos toda essa extensão do peitoral, ok? Se nós não tivermos toda essa parte de extensão do peitoral bem analisada, não teremos um bom exame. Parte axilar, quando eu falo região peitoral, região axilar, tem que estar toda bem centralizada, toda bem localizada dentro daquele chassi, ok? Bom, quando nós estamos falando em relação ao posicionamento, continuando, médio lateral oblíqua, a mama é projetada com feixe de raio indo da região medial para a região lateral oblíqua. A angulação do tubo de raio-x pode variar de 45 a 60 graus, dependendo do eixo da mama do paciente e, claro, da sua faixa torácica. Lembram? A anatomia do corpo difere muito um para o outro, então vocês têm que observar a proporção dessa estrutura corpórea, de acordo com o biotipo de cada paciente. A técnica de radiografia na técnica de radiologia é encontrada distintas dificuldades para executar o posicionamento em relação a angulações incorretas, e isso não pode ocorrer. Se você está vendo que o paciente não tem condições de submeter aquele procedimento naquela hora, então não há por que fazer, até porque não vai ter uma fidedignidade daquele exame, e com isso vai apenas expor o paciente. Converse com ele,
para que ele venha, por mais que ele esteja, você também tem que trabalhar aquela região psíquica do paciente, para que ele esteja bem preparado psicologicamente, fisicamente, para que haja aquela extensão de análise de toda a região torácica e anatômica e, consecutivamente, toda a avaliação do que tem que ser visto e além do que tem que ser visto, ok? Então, vamos lá. O biotipo de cada paciente, pacientes obesos, vamos lá trabalhar esses também. Essas, muitas vezes, está lá já com o psíquico afetado, devido já ter um sobrepeso, tem se aquela questão, é possível fazer avaliação ou não? Então, vamos trabalhar o sujeito como um todo, em relação ao posicionamento, em relação à parte psíquica e principalmente em relação a termos dignidade na realização daquele exame, sem que venhamos expor o paciente a radiações desnecessárias, ok? A técnica em radiologia encontrará dificuldades, como já havia dito. Entretanto, a angulação do equipamento deve ser colocado no canto do book. Por quê? Para que, por mais que nós saibamos que teremos determinadas dificuldades devido à angulação, biotipo de sujeito, ao angularmos, sempre procurarmos colocarmos aquele ponto seguido no cantinho do book, vai facilitar o nosso trabalho na hora de estarmos o executando, ok? Procurarmos também aquela facilidade da nossa técnica diária, facilitar com que nós também sejamos, com que nós também venhamos a ser um profissional distinto, um profissional diferenciado perante os olhos daqueles que nós estamos trabalhando. Fazermos o nosso profissional com precisão, buscando sempre a qualidade daquele exame, vai ser um dos principais diferenciais para que tenhamos o diagnóstico preciso. E assim, claro, o profissional que faz tudo com precisão, observando o sujeito, observando, claro, a parte diagnóstica, porque o médico vai confiar em vocês, vocês estão dentro daquele setor e estão trabalhando em conjunto, somos uma equipe, trabalharmos em conjunto, e com isso, um depende do outro. Então, você também tem que ter aquela prática de observar a região anatômica e se há ou não a possibilidade de colocar o máximo possível daquela região dentro do chassi. No caso, como por exemplo, sei lá, a região axilar, a parte de base de sulco inframamário, a parte peitoral, ok? Bom, como tínhamos dito, sempre fazermos o máximo possível para colocarmos toda aquela extensão da mama, que está aqui, vocês podem visualizar nessa imagem, onde, de uma maneira bem profissional, colocarmos toda essa extensão da mama e parte peitoral, observando toda a base de sulco inframamário, para que haja o quê? Toda essa região anatômica bem alocada dentro desse chassi, ok? Outro ponto que devemos observar. De que forma essa mama será comprimida? Será que essa compressão mamária poderá ser colocado de um outro modo, onde eu possa localizar apenas aquela extensão? Pode. Como, Cíntia? Nós temos aqui uma observação. Primeiro, a escolha do ponto onde será colocado o canto do book, a parte do book, para a localização daquela mama. Segundo ponto, que nós temos técnicas de sequência de movimento. Essas técnicas de sequência de movimento vai permitir a compressão daquela mama, ou seja, eu posso fazer com que aquela mama, naquele determinado ponto, ela seja comprimida ao ponto que o sujeito vai sentir o incômodo. O paciente vai sentir o incômodo, mas você não pode deixar de observar toda a base de extensão da mama peitoral e axilar, ok? Toda essa região que nós já havia dito. Então, assim, existem esses pontos para que nós possamos ter mais uma base de como colocar, de como posicionar, de como alocarmos essa técnica. Claro que existe. Como? Sempre fazendo aquela mobilidade com a mama, ao ponto de estender toda aquela parte que fica bem gilhada, toda aquela parte de compressão dos sulcos inframamários, se vocês observarem a seta. Aqui está mostrando bem a parte de sulco, inframamário. Vocês irão pegar toda essa extensão mamária e, consecutivamente, vão ter um bom exame, um bom diagnóstico desse paciente e todos vão sair ganhando.
Aqui vocês estão observando uma imagem de incidência médio-lateral oblíqua, e muito bem posicionada. Lembra que eu tinha os dito? O máximo que vocês puderem pegar dessa região peitoral, locar, vão ter uma boa proporção de visualização de região de músculo, da parte peitoral, do vértice entre a mama e a parte de base de abdômen, ok? Ou seja, sulco inframamário. Sempre que estivermos falando de base de mama, avaliação de sulco inframamário é aquela região que fica entre a mama e a parte abdominal, ok? Sulco inframamário. Alguns sinais podem indicar que a mama foi bem posicionada. Aparecer o sulco inframamário e se for traçada uma linha imaginária do vértice peitoral até a parte onde a mama vai estar em uma linha paralela ou quase a borda inferior do filme. Lembrando que essa linha paralela, quase a borda inferior do filme, nada mais é do que aquela compressão onde você pega toda a base de extensão peitoral axilar. Ou seja, são técnicas diferenciais onde você, como profissional, vai conseguir ter a sua margem de fidedignidade de exame, de precisão daquele exame. E, claro, o paciente vai sair com um bom diagnóstico e você tranquilo, porque cumpriu a sua função como um excelente profissional. A técnica de vocês nada mais é do que o diferencial de vocês. Dentro do setor, a base técnica de vocês vai ser o nome de vocês como profissional no mercado de trabalho. Então, quanto vocês procurarem se dedicar à análise do posicionamento e também ao tratamento psíquico, como vai lidar com aquele paciente, vai ser um diferencial ao mercado de trabalho, estudos, ok? Vamos dar continuidade. Lembrando que quando eu estou falando dessa borda inferior, avaliação médio-lateral, estamos falando do quê? Como já havia dito, vocês vão observar bem essa parte da parede torácica, vocês estão vendo bem essa parte do músculo peitoral. Então, eu estou dizendo que o seu exame foi muito bem realizado, ok? Bom, existem algumas técnicas que permitem você localizar aquela microcalcificação, aquele nódulo. Como assim, Cíntia? Como seria essa técnica? Como nós poderíamos a denominar? O spot. Bom, o spot com compressão seletiva, spot com ampliação de compressão seletiva, nada mais é do que essa ampliação seletiva, onde desassocia melhor as estruturas. E essa desassociação, como vocês puderam observar nas demais imagens, iremos ver mais à frente que técnica seria essa, consegue desassociar as demais estruturas e melhora o contraste e o detalhe dessa imagem. O dispositivo para a realização de spot com compressão seletiva é designado para limitar a área de compressão usando um pequeno compressor. Delimita apenas aquela área que vai ser visualizada. O sujeito tem um micronódulo na região do segundo quadrante do seio direito. Então, com o spot, eu vou conseguir identificar onde é aquela região mais precisa. Como eu vou conseguir fazer a desassociação das demais estruturas, teremos um diagnóstico mais preciso. Esse compressor circular faz com que o tecido das áreas circunjacente, não venham causar uma imagem distorcida, certo? E vai fazer com que seja localizado aquela área de análise. Melhora e aumenta o detalhe. A combinação da compressão seletiva com essa ampliação faz com que você tenha uma melhor visualização daquela região e daquela estrutura a ser estudada. Bom, aqui está. Os dispositivos para spot com compressão seletiva e magnificação, certo? Com eles, nós conseguimos fazer uma localização, vocês estão podendo observar, dessa compressão. Há uma marcação de um ponto onde nós temos que fazer mais específico essa compressão. Cíntia, mas sempre indicado, lembra daquele extra que eu tinha dito a vocês? Existem outras técnicas que melhoram a nossa margem de como termos um diagnóstico preciso.
Pronto, o SCOT é uma das. Como nós tínhamos utilizado a relação caldo cranial para o homem, a técnica com SCOT também faz uma avaliação nodular e extensão mais micro, de uma análise mais micro daquele nódulo, daquele cálculo que esteja ali, daquela microcalcificação, para ser mais precisa, aquela microcalcificação, e isso faz com que você visualize melhor o que é aquele tecido. Lembrando que existem artefatos, e esses artefatos, até da própria anatomia da mama, mamas que foram muito mexidas devido a procedimentos cirúrgicos, cirurgias plásticas, faz com que nós tenhamos essas sobreposições e tenhamos que utilizar o SCOT para melhor visualização e localização, ok? Sim, tem localização de quê? Visualização de quê? Lembram? Mama foi mexida. Se foi mexida, dentro daquela base anatômica, nossos órgãos são estratificados. Quando eu digo que os nossos órgãos são estratificados, é que existem camadas. Essas camadas, ao serem mexidas na mama, podem causar ou não uma sobreposição de uma determinada patologia, que ali esteja alocada, e nós venhamos a ter um diagnóstico a olho nu, claro, não preciso, de um artefato, desde que não é. O SCOT vai mostrar, com fidedignidade, o que é aquela patologia em uma melhor ampliação, com uma melhor extensão, ok? Aqui, nós estamos observando, como tínhamos dito, essa localização do SCOT, essa compressão seletiva, com uma base localizada de onde há aquela patologia, ok? Está sendo estudada. O SCOT essas estruturas e melhora o detalhe. Como assim, Cíntia? Melhora o detalhe? Porque ele designa a área de compressão usando aquele pequeno compressor circular, ok? O tecido da área circunjacente sempre vai fazer com que a ampliação ela seja mais direcionada àquela área de estudo. Bom, vamos lá. Nós sabemos que para avaliarmos toda a região de base de mama, temos que pegar o quê? Observar o que dentro daquela margem da anatomia. Região torácica, parte de músculo do peito torácico, sulcos inframamários e região axilar. Não podemos esquecer, revisando, recapitulando, dos nossos EPIs. O EPI é primordial, sim. É necessário, sim. Façam uso, sim, para minimizar os riscos de efeitos. Nós sabemos que temos os efeitos estocásticos e os efeitos determinísticos, onde esse efeito estocástico é o comum a ocasionar, ocasionar no sujeito devido ao uso constante, a submissão constante às radiações ionizantes e um efeito mais prolongado no estoque. Lembra o efeito estocástico? Estoque. O efeito mais prolongado é estar submetido à radiação e causar algum dano celular. E o determinístico ocorre as lesões de imediata. Mas para evitarmos esses efeitos estocásticos, existem quem? Os nossos EPIs. E é justamente esses EPIs, vamos lá voltar para vocês lembrarem. E é justamente esses EPIs que nós não podemos esquecer de colocar no paciente. E, claro, nós utilizarmos também em relação ao nosso dosímetro. Utilizarmos o nosso dosímetro é primordial, ok? Lembrando que utilizarmos os EPIs vai minimizar a incidência de efeitos estocásticos, tanto para o paciente até para nós mesmos, ok? Lembrando que a nossa radiação ela causa malefícios sim, assim como benefícios. Vai depender da nossa postura e ética profissional, tanto para conosco, quanto para com o paciente. Certo? Pessoal, nós estamos com 15 minutinhos. Caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês tenham algo a complementar, tenham alguma dúvida a extrair, vamos fazer o máximo possível para sanarmos. Agradeço a todos esse momento, agradeço a todos. Espero que vocês tenham compreendido esse pouquinho de conhecimentos que estamos aqui compartilhando. Isso aqui à disposição, ok?
Vocês estão... Não. Gilbertane, eu estou observando aqui a sua pergunta. A mamografia pode ser realizada nas duas mamas, tendo o nome de mamografia bilateral ou apenas uma só. Veja só, Gilbertane. Quando nós estamos fazendo a mamografia, ela é feita nas duas mamas. Podemos, claro, utilizar uma com Scott para fazer uma avaliação mais com incidência naquela região de apatologia ou não. Mas a nomenclatura, mamografia normal, uma só. Mas para a escrita nós colocamos bilateral. Por quê? Para indicarmos se o paciente for mastectomizada. Vamos pensar nesse caso? A paciente sendo mastectomizada, aí eu teria que especificar mamografia da mama direita, mamografia da mama esquerda. Mas, se naquele exame vem paciente vai submeter a mamografia bilateral, vai ser realizado nas duas mamas, ok? Olha, em relação ao protetor de tireoide, é algo muito relativo. Por quê? A partir do protetor de tireoide, ele faz com que nós tenhamos uma compressão dessa região, se vocês observarem, em uma imagem que vem a pegar posteriormente, e vem sobrepor a região de peitoral. Com isso, não há precisão, ok? O necessário, por quê? Vai fazer toda a extensão, lembram? Mobilidades de região de ombro, músculo, peito. Aí, com isso, vai dificultar com que nós tenhamos a fidedignidade daquele exame, vai sair artefato. Então, o protetor de tireoide ele não é utilizado. Nós utilizamos o avental em relação à saia pondorífera, ok? Devido a gônadas, a região de gônadas, para a proteção destas. Lembram? O protetor de tireoide, ele é um sentido em V, vai pegar a região de parte peitoral e início também de base de mama, quadrante dessa mama, vai sair com a sobreposição. Essa sobreposição vai impedir com que nós tenhamos um exame fidedigno, ok? Bom, Felipe, uma pergunta não técnica feita por uma historiosa, mamografia dói? Dói. Dói porque é um incômodo. Se eu dissesse que não dói, eu estaria não sendo profissional. Mas dói. Dói sim. Entretanto, você, como profissional, vai tentar minimizar o quê? Essa dor de qual forma com técnicas. Vocês vão procurar estudar, ver, por exemplo, as nossas aulas, nós vimos quais são as melhores técnicas de posicionamento, mas lateral, temos que pegar a base de extensão axilar, do peitoral, de qual forma? Para termos uma fidedignidade daquele exame e também facilitarmos aquela dor àquele paciente, ok? Para que ele não tenha tanta dor. No homem tem sim, até porque ele não tem uma extensão tão grande da mama. Mas é possível sim, a partir dessa técnica, caldo cranial, nós temos, segundo a própria literatura, fala que para a mama pequena nós temos que fazer essa técnica. Lembrando que, quando nós estamos no setor, é sempre isso que eu converso com alguns alunos, que trabalham na área de mamografia, tal. Professora, mas nem sempre utilizamos a técnica crânio-caudal, caldo cranial, como é indicado para o homem, caldo cranial, tem-se uma fidedignidade, nós venhamos a conseguir, porque depende do biotipo também. Mas, se nós formos responder como seria essa avaliação, claro, seria para pessoas que têm mama pequena, uma pouca extensão desse peitoral. Porque a mamografia só pode ser feita após os 40 anos. Vamos lá. Pode ser feita antes também, ok? Esses 40 anos é uma base de proporção onde a mulher, lembra que eu tinha dito a vocês, em termos de osso, em aulas, em outras aulas, aqueles que já foram meus alunos que estão aqui, que nós mulheres temos aquele percentual, de desenvolvimento hormonal. Como assim, Cíntia? Temos o nosso período de ganho de densidade mineral óssea e perca desta também. A mulher, até os 40 anos, ela ainda está em processo
de formação para entrar na menopausa. Após os 40 anos de idade, é quando ela já está entrando na menopausa e tem-se que fazer toda uma avaliação. A partir daí está ocorrendo o quê? Uma variação hormonal, onde essa variação hormonal pode ocasionar ou não o aparecimento de alguns nódulos, onde esses nódulos podem ser benignos ou não, certo? Mas sim, qual é o outro fator principal? Minha gente, o homem, ele tem, claro, ele entra na fase de andropausa, mas não tem aquela variação hormonal que nós temos, nós mulheres. Que variação hormonal é essa? Em relação à amamentação, à menstruação, o fato de tomarmos anticoncepcional, tudo isso vem sugerir com que a mulher, principalmente se tiver um histórico de familiares que têm câncer na mama, mãe, prima, avós, irmã, tem que fazer até antes, Felipe, a mamografia. Procura-se a sua mastologista e ela vai fazer todo um acompanhamento. Porque lembram, a nossa árvorezinha da genética vai fazer com que nós tenhamos que quanto mais se tem casos na família de pessoas que tiveram câncer, quanto antes temos que procurar o prognóstico. Espera aí que tem muitas perguntas aqui, estou tentando responder. Felipe. Mas mamografia antes dos 40 anos, para ter uma confirmação sobre um tipo de nódulo pequeno, menor que 1 centímetro, é recomendável. Bom, é como eu disse, mas vou recapitular, ok? É sim recomendável de acordo com o quê? Com o histórico desse paciente, o histórico de saúde mesmo, se é tabagista, se é alcoolista, se a família mais próxima, o parente mais próximo de primeiro grau, teve ou não aquele câncer, principalmente avaliação em mulheres, mãe, avó, prima, como havia dito, irmãos. É sim, com certeza. Agora, é claro, essa avaliação tem que ser feita com acompanhamento médico. Não é só chegar porque tem a família tem um histórico de mulheres com incidência de câncer na mama e com isso você vai lá e fazer uma mamografia. Não, isso não existe, ok? Toda avaliação tem que ser feita por acompanhamento médico. E com isso vai avaliar ou não se tem a probabilidade. De início é apenas um micronódulo que não causa malefício nenhum, de estágio muitas vezes até benigno, devido a oscilações hormonais, devido ao anticoncepcional, o uso do estrógeno, ok? Pronto. Mais alguma dúvida? Certo, Camila, vamos lá. Eu não estou conseguindo visualizar a mensagem de Camila. E agora? Digamos não. É realizado, viu, Camila? A mamografia também pode ser utilizado em pacientes, em pessoas do sexo masculino. E se nós formos avaliar algumas publicações da Revista Brasileira de Radiologia, algumas publicações que tem nessa em principais referenciais, em artigos, para mostrar as técnicas, como tínhamos dito anteriormente, que a incidência de posicionamento é caldo cranial, caldo cranial, comumente nós vemos o crânio caudal, caldo cranial, indicação, certo? Para o homem e também para mulheres que não têm uma extensão de mama tão significativa, ok? Então, sim, é colocado para homens também. Homens também podem se submeter ao procedimento de mamografia. Minha gente, o homem também tem câncer da mama. Muitas pessoas acham que não, é uma patologia restrita à mulher. Não, de maneira alguma, ok? Sim, claro. A diferença, a Gilbertânia pergunta, a mamografia digital é um exame de raio-x da mesma forma que a mamografia convencional? Sim. A diferença é que nós não vamos ter o filme para irmos revelar, porque vamos na câmera escura, isso na parte mais convencional, revelador água, fixador água, estufa, e a partir daí temos a nossa película, o nosso filme. Na convencional, na digital, perdão, nós temos tudo enviado por reconstruções matemáticas de software
para um computador, que é o workstation. Esse workstation, que é a área de trabalho, vai fazer o armazenamento de todos esses exames e, a partir daí, você não vai ter que ficar manuseando, manipulando filmes em câmera escura, ok? Você utiliza apenas um chassi indicado. O exame, ok? Vamos lá, próxima pergunta, Camila Lins. O exame pode diminuir o número de biópsias? Olhe, o número de biópsias é proporcional à quantidade de nódulos que aquela paciente tem. O médico, ele que vai fazer essa indicação. Por quê? Só é feita a biópsia se tem aquela elevação de um número, de um percentual do tamanho daquele nódulo, ok? E para fazer a verificação, nós não temos apenas a mamografia, nós temos outros métodos de diagnóstico que trabalham em conjunto com a mamografia, como, por exemplo, a ultrassonografia. A partir da ultrassonografia, você também vai ter uma precisão de diâmetro e extensão daquele nódulo e fazer aquela punção, que nós chamamos de avaliação para biópsia, nós fazemos a partir de uma punção, ok? Agora, se vai diminuir o número de biópsias ou não, vai depender do tipo daquele nódulo, sei lá, se há outras extensões de nódulos na próxima mama não tinha, na mama direita não tinha, tinha na esquerda, surgiu na direita, vamos lá avaliar. Aí o médico vai, passa o encaminhamento para avaliação, fazer a biópsia, diz se o tipo é de agulha fina, de agulha grossa, de acordo com o tipo daquele nódulo, e a partir daí nós temos o diagnóstico. Pode minimizar? Pode, se o sujeito não tiver e se aparecer. Temos ultrassom e também a ressonância magnética, minha gente. A ressonância magnética, como também é enfatizado dentro da literatura muito bem, ela também trabalha para avaliação de câncer da mama. Claro que o custo é muito maior. Lembra o custo-benefício. Se temos a fidedignidade a partir da mamografia, a ressonância magnética pode servir sim como um complemento, ok? Entretanto, ela trabalha associada assim como a ultrassom. Hoje tem pesquisas que estão enfatizando em larga escala o uso da ressonância magnética para o diagnóstico de câncer na mama, para diagnóstico de extensão de metástase mamária, cabeça e pescoço, de ramificação, porque é uma das principais ramificações que nós temos dessa região de mama, ok? Deixa eu ver o próximo. Bom, não esquecendo de falar, apenas para enfatizar vocês, eu acredito que tenha encerrado todas as perguntas, deixa eu olhar aqui. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu respondi a todos ou passei despercebido em algum? Não, não é isso? Pronto. Olha, minha gente, muito obrigada. Espero ter sanado um pouco de conhecimento a todos. Agradeço a Felipe e a equipe de webconferência do Hospital Universitário por esse momento, por estarmos aqui. E é isso. Muito obrigada. Tenha um excelente dia. Nós aqui agradecemos, professora, pela excelente palestra. Várias dúvidas, eu acho que bastante bem resolvidas, bastante bem respondidas. Excelente palestra, excelente palestra. Tirei várias dúvidas minhas, não sabia que homem também fazia mamografia. Faz, Felipe. Pois é, eu não sabia disso. Outras dúvidas também minhas que foram respondidas da melhor forma possível, eu acredito. Excelente palestra. Nós aqui agradecemos a sua participação, agradecemos a participação de todos os demais participantes. Desejamos aqui a todos uma boa tarde e vamos para a próxima palestra semana que vem, que será sobre experiência e educação à distância aplicada em odontologia, com o professor Ricardo Bessa. Próxima semana. Chamaremos todos aí, não é isso, pessoal? Tá ok, então. Agradecemos mais uma vez pela presença da senhora e até a próxima palestra. Amém, até. Um abraço, beijo. Um abraço.